Boa tarde aos irmãos e irmãs. É um prazer estar com vocês aqui essa tarde. Quero agradecer ao pastor Irata pelo abrir as portas para eu poder falar um pouco com vocês sobre as doutrinas centrais da fé cristã, aquelas doutrinas mais importantes da fé cristã. Agradeço também ao Glauber, ao Instituto Bíblico Reformata, pelo convite. Eles que têm... Glauber, que tem me acompanhado esses quase 3 semanas aqui no Japão. Tem sido uma experiência muito legal, bem agradável para mim e para minha família. Nessa tarde nós vamos tratar sobre o Credo dos Apóstolos, as doutrinas centrais da fé cristã. Eu imagino que algumas pessoas talvez estranhem pensar no Credo dos Apóstolos. Nós imediatamente associamos o credo ao catolicismo, mas não é bem assim. Eu vou tentar explicar por que a gente pode usar o credo e os benefícios que vêm também da meditação no mesmo. Sobretudo quando eles colocam diante de nós aquilo que é absolutamente essencial, que todo cristão deve crer e deve ter literalmente na ponta da língua, né? Como diz o apóstolo Pedro, a gente tem que estar pronto a dar razão da nossa esperança, e uma dessas formas de nós articularmos a razão da nossa esperança é tendo diante de nós um gabarito, um tipo de resumo daquilo que é absolutamente essencial, aquilo que um cristão precisa, de fato, confessar, não pode abrir mão sobre hipótese nenhuma. Uma questão ainda que eu preciso mencionar antes nessa palavra introdutória é que essa semana eu, o Glauber e o irmão Irato estivemos conversando e nós estamos caminhando para o Instituto Bíblico Reformata vir a ter uma fusão com o Martin Butzer. Então a ideia é que o seminário Martin Butzer, onde eu sirvo, nós somos ligados a um seminário alemão, que tem base na Alemanha, em Bonn. Então, esse seminário acaba chegando aqui por meio do Instituto Bíblico Reformata. Então, peço também as orações dos irmãos e das irmãs para essa questão. Eu queria começar lendo um texto de um erudito da área de doutrina cristã, chamado Jaroslav Pelikan. Ele já faleceu há algum tempo. Então, ele diz o seguinte: o que a Igreja de Jesus Cristo crê, ensina e confessa com base na Palavra de Deus, essa é a doutrina cristã. A Igreja cristã não seria a Igreja como a conhecemos sem a doutrina cristã. Então, quando nós meditamos no credo, nós somos colocados diante daqueles ensinos mais básicos, mais singelos que todo cristão deve aderir. E o que nós temos no credo, o que nos é oferecido do credo, é literalmente a doutrina cristã pura e simples, aqueles elementos mais básicos que todo cristão precisa conhecer. E um ponto importante da declaração de Pelikan é que a igreja não seria igreja sem adesão ao credo. Isso pode ser estranho para nós hoje, mas uma das razões para nós entendermos por que a igreja primitiva deixa de ser um grupo pequeno, um tipo de facção do judaísmo para aqueles de fora, né, no primeiro século, surgindo num território que não era essencial ou central para o Império Romano, como é que esse cristianismo ele alcança o mundo inteiro? Uma das razões é a ênfase na doutrina cristã. Diferente das outras religiões que estavam presentes ali no primeiro século depois de Cristo, o cristianismo oferecia um corpo de ensinos, que a gente chama de doutrina ou doutrina cristã, pelos quais pessoas, homens e mulheres, letrados ou letrados, escravos ou livres, eles podiam não só entender, mas estar prontos a morrer por essa doutrina cristã. Então, aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja ensina e confessa, baseado na Bíblia, é a doutrina cristã. A igreja não seria igreja sem essa doutrina cristã, e o credo coloca diante de nós esse ensino da doutrina cristã, as doutrinas cristãs mais básicas que nós precisamos aderir. Um pai da igreja, escrevendo aí mais ou menos no 5º século, ele vai lembrar para nós, ou vai colocar diante de nós, melhor dizendo, que o credo apostólico, o credo dos apóstolos, é uma apresentação daquilo que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todos os cristãos. Então, uma questão vital para nós aqui, especialmente num tempo onde denominações começam a surgir quase a toda semana, é como distinguir entre essas várias igrejas, essas várias denominações, uma igreja que de fato seja cristã, uma igreja que de fato seja evangélica, no sentido de aderir ao evangelho, aderir à mensagem da graça de Deus em Cristo Jesus.
O credo nos ajuda como um guia, lembrando que uma igreja que é cristã, ela adere àquilo que foi crido em todo lugar, isto é, em todo canto da terra, em todo o tempo e por todos. Então, no credo, nós não vamos encontrar debates sobre livre-arbítrio, a graça preveniente e predestinação. Nós não vamos encontrar no credo um debate sobre uma certa sequência de eventos que ocorrerão antes da vinda de Cristo. No credo, nós não encontramos aí uma visão estrita sobre, por exemplo, qual é o exato modelo da ceia do Senhor, ou como deve ser procedido o batismo, mais água, menos água. Esses ensinos, que são importantes e têm o seu lugar na fé cristã, eles não são tratados no credo, porque o que o credo dos apóstolos quer nos oferecer é esse ensino mais básico, mais simples, como diz Vicente de Lérins, que foi criado em todo lugar, em todo tempo e por todos os cristãos, independente da denominação a qual eles pertençam. O credo é um texto simples, básico, diz: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Aqueles que têm familiaridade com o credo já devem ter percebido que eu mudei uma vírgulazinha em um certo lugar aí. No último parágrafo eu também mudei aí, colocando o artigo definido. Não creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, mas creio no Espírito Santo, a Igreja Católica, a comunhão dos santos, etc. e tal. Mas o que eu intento oferecer para vocês aqui essa tarde é um resumo, um comentário desse documento cristão muito antigo, e tentando destacar como ele pode guiar nossa fé, nosso proceder na atualidade. Um ponto importante aqui é que o credo dos apóstolos não foi escrito pelos apóstolos. Havia um tipo de lenda piedosa no passado, em que antes desses 12 apóstolos se separarem, cada um deles escreveu um artigo do credo, e o credo junto refletiria a fé dos 12. Mas isso é uma lenda, não há nenhuma base factual, uma base histórica quanto a esse tipo de ideia. O certo é que já no terceiro século depois de Cristo, vários escritores cristãos começaram, nos seus escritos, a defender uma fórmula baseada em quem é o Pai, em quem é o Filho, quem é o Espírito, e qual é a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito, como um tipo de confissão de fé, um tipo de resumo da tradição cristã. Então, autores como Irineu, por exemplo, Irineu de Leão e Ambrósio de Milão, nos escritos deles, eles já têm algum tipo de citação que parece o credo, mas não é o credo. Porque a ideia aqui é que esse documento que nós temos foi se desenvolvendo até que mais ou menos aí por volta do século VII, na Gália, atual França, esse credo já era empregado, por exemplo, na preparação para batismo, na confirmação dos batizandos, e era usado, por exemplo, no culto público, era lido pela comunidade no culto público. Então, o documento que nós temos aqui, esse chamado Credo dos Apóstolos, se de um lado não foi escrito pelos apóstolos, ele já tem uma origem mais ou menos aí 300 anos depois dos apóstolos. E ele foi sendo desenvolvido até chegar ao documento que nós temos, que é recitado por grande parte das igrejas cristãs. Mas, se ele não foi escrito pelos apóstolos, do outro lado é importante pensar e refletir em cada uma das cláusulas do credo e fazer a seguinte pergunta: esse credo é de fato bíblico? Há alguma declaração do credo que não seja baseada na Sagrada Escritura? A resposta é não. Quando nós começamos a ponderar linha após linha do credo, o que nós descobrimos é que cada sentença é praticamente uma citação direta do texto bíblico, se não pelo menos um resumo do ensino maior da Sagrada Escritura. E alguém pode perguntar, mas espera aí, por que não há uma afirmação do tipo, creio na palavra de Deus? João Calvino, famoso reformador de Genebra, ele vai tentar responder a questão por que não há creio na Escritura no credo. E Calvino
daí eu tiro essa questão que eu levantei há pouco, vai dizer, porque no credo não há, nada contém, porque ele nada contém de doutrina humana, pelo contrário, é uma coleção de testemunhos certíssimos da Escritura. Então, se de um lado não há uma afirmação no credo, eu creio na Escritura como palavra de Deus ou algo parecido, do outro lado, cada sentença do credo, ela é praticamente uma citação do texto bíblico. Isso me lembra uma história curiosa do meu primeiro ministério. Eu tinha abraçado aí os valores da reforma, e aí a ideia era tentar trazer para uma igreja um pouco influenciada pelo fundamentalismo americano, noções que vêm da liturgia do culto da reforma. E um ponto que os reformados valorizavam muito, sobretudo em cultos da Santa Ceia, era recitar o credo ao final da ceia, como uma declaração de fé de toda a igreja. A igreja comungou de um pão, comungou de um cálice, agora ela crê juntamente essas doutrinas que nós vamos meditar um pouquinho delas aqui. E alguém me perguntou, puxa, mas por que ler um credo associado ao catolicismo? E a pergunta que eu levantei para ele foi o seguinte, eu não quis nem responder diretamente a questão do credo ser católico, né? Mas a pergunta que eu fiz foi, olha, lê o texto e me responde, alguma afirmação que não seja bíblica, que não proceda da Sagrada Escritura? E aquele homem pegou o texto, leu, releu, e disse, realmente, não há nada aqui que não proceda da Bíblia, não reflita os ensinos bíblicos, senão indireta, ou diretamente. Então, essas são algumas questões introdutórias para a gente aqui. Então, o credo não é exclusivamente católico, ok? Ele já tem sido usado pela igreja desde os seus primórdios. A declaração que nós temos usado em nossas igrejas comumente, ela tem é o produto final de um documento usado, ou documentos usados no século VII, na região da Gália, na França, e uma questão importante para nós é que cada sentença do credo, ela é corroborada pela Sagrada Escritura, é uma citação direta ou um resumo do ensino bíblico mais amplo. Eu queria, então, oferecer para vocês um comentário breve desse documento, para tentar mostrar para os irmãos e para as irmãs por que ele é tão importante para a gente. Então, voltando ao texto do credo, eu vou dividi-lo em algumas sentenças. Então, a gente vai tratar do creio, depois em Deus, e depois o Pai, e em Jesus e no Espírito. E se você notar, o que eu quero oferecer para vocês é um comentário baseado em quem Deus é da forma mais profunda. O nosso Deus é uno, mas ele também é trino. Nosso Deus é um ser, uma essência divina, mas ele se revela em três pessoas distintas desde antes de todas as eras. Então, essa vai ser mais ou menos a estrutura do credo, a forma como eu comentarei aí a estrutura do credo. Então, o nosso documento ele começa com a afirmação, ele começa afirmando creio em Deus. E essa palavrinha ele é muito importante, porque no latim, e quem destaca isso é Alistair McGrath, a palavra creio, ela tem muito mais força do que simplesmente crer em Deus. Uma tradução mais precisa seria, tenho confiança em Deus, eu deposito minha confiança em Deus. Quer dizer, a gente não precisa quebrar muita cabeça para notar que essas duas sugestões, eu tenho confiança em Deus ou eu deposito minha confiança em Deus, ela tem muito mais peso do que meramente supor que o creio confio em Deus. A ideia aqui é que nós somos chamados não só a confessar o credo juntos, né? Creio em Deus, mas a afirmação no singular implica que eu, como pessoa, diante de Deus, diante de toda a comunidade, sou chamado a confiar naquilo que está sendo exposto, a me comprometer com o que está sendo confessado, mas também a obedecer a esse corpo de doutrina, a submeter a minha vida a esse corpo de doutrina. Então, a primeira palavra do nosso credo, ela exige uma resposta da pessoa. Outros credos vão ter a primeira palavra no plural, cremos. A ideia de que toda a comunidade agora, solenemente, fica de pé e confessa esse ensino. Aqui o credo, ele exige que eu, como pessoa, responda a ele. O ensino bíblico é colocado diante de mim, como pessoa, eu estou sozinho, literalmente, com o próprio Deus, e ele requer de mim uma confissão.
E o credo me ajuda a confessar diante de Deus a minha confiança, o meu compromisso, minha obediência nele e no que ele revela de si mesmo. Então, a primeira palavra do credo, ela lembra do nosso compromisso com o que é ensinado, o que é oferecido para a gente aqui. Nós somos chamados, então, a colocar nossa confiança, a depositar aos pés de Deus a nossa confiança. Nessa matéria, ou melhor, essa matéria não é uma matéria de construção humana. Essa matéria não é uma questão de que eu possa chegar por meio de dedução. Não, essa matéria é uma matéria revelada, ela não procede de nós, procede do próprio Deus, ela nos é dada na Sagrada Escritura, e como resposta a esse ensino dado na Sagrada Escritura, nós nos submetemos por meio de confiança, compromisso e obediência. Então, a primeira palavrinha do credo é um chamado para que cada um de nós confesse. A Escritura Sagrada tem vários exemplos disso, de homens e mulheres sendo chamados a confiar, a se comprometer, a obedecer à revelação que Deus faz de si mesmo e que Deus dá de si mesmo na Sagrada Escritura. Paulo, em Romanos capítulo 6, vai falar que nós somos chamados à obediência da fé. Isto é, no entendimento do apóstolo, a fé verdadeira, ela se submete, ela obedece. E naquele contexto de Romanos 6, a questão ali não é nem tanto as implicações da fé no dia a dia, mas é crer obedientemente na revelação de que aqueles que estão em Cristo são batizados na sua morte e ressurreição, eles participam da morte e da ressurreição de Cristo, e agora toda a comunidade é chamada à obediência por meio da fé. Os crentes se submetem a essa revelação, participam dessa revelação e agora têm uma vida marcada por quebrantamento e obediência. Creio. Aí vem a segunda parte. Creio em Deus. Quem é o Deus que nós cremos? Quem é o Deus que nós depositamos nossa confiança, nós nos comprometemos com Ele? Na Sagrada Escritura, esse Deus é aquele que recebe glória nas maiores alturas. Deus da Sagrada Escritura, primariamente, ele transcende a própria criação, ele é maior do que a criação, ele está acima de toda a criação. O Deus que nós somos chamados a nos comprometer, o Deus que nós somos chamados a crer, ele, para usar uma outra tradução de Lucas 2,14, é o Deus dos altos céus. Em outras palavras, esse Deus que nós somos chamados a nos comprometer, confiar, obedecer, é um Deus que está muito acima da gente. Ele está acima de toda a criação. A gente olha para o céu, numa noite estrelada, fica espantado com a quantidade de estrelas. A gente vai pesquisar, a gente fica encantado com a amplitude das galáxias. O Deus que o cristão é chamado a confiar, a se compromissar, a obedecer, é maior do que toda coisa criada. A criação não é nada perante esse Deus. Por mais vasto que seja, a criação não consegue ser maior do que Deus. E o ponto importante aqui é que esse Deus está acima da criação. Ele não se mistura com a criação. Nas várias religiões criadas pelos seres humanos, algumas vezes a própria coisa criada é adorada, porque pressupõe-se que Deus se confunde com a criação, Deus se mistura com a criação. Objetos inanimados, então, recebem culto. Na Sagrada Escritura, Deus, ele é o Criador, nós vamos tratar disso já já, mas Deus está acima da criação. A criação não consegue conter Deus. Ele é maior e completamente distinto da criação. Por isso que o pregador cínico de Eclesiastes vai lembrar para a gente que a gente tem que tomar cuidado com nossas palavras quando nós estamos na presença de Deus. Ele é cínico porque assim, ele vai descartando a felicidade humana em qualquer coisa humana. O ser humano não consegue encontrar felicidade na obra da criação. E ele vai descartando uma a uma até chegar a Deus e dizer, olha, alegra-te jovem nos dias da mocidade. Mas o ponto dele em Eclesiastes 5 é que as nossas palavras têm que ser poucas na presença de Deus. Por quê? O pregador continua, porque Deus está no céu, nós somos na terra. Deus, ele abarca toda a criação, Deus é maior do que toda a criação, Deus não é contido pela criação, enquanto nós somos seres humanos. Ele é o ser que é eterno, ele é imortal, nós somos passageiros.
Nosso tempo vai acabar, nós somos marcados pela finitude. É a nossa única certeza que a gente vai morrer. Deus não, ele permanece toda a eternidade. Ele é, como diz a Bíblia, o Deus vivo, Deus que tem toda a existência em si mesmo. Então, quando nós afirmamos, ou quando o credo exige de nós afirmar, eu creio em Deus, nós não estamos adorando, nós não estamos nos compromissando com algo que nós projetamos, que nós imaginamos, uma divindade que é um produto dos nossos anseios. Não, ao crermos em Deus, nós estamos afirmando que nós cremos na revelação que Deus faz de si mesmo na Bíblia, e a revelação que Deus faz de si mesmo é que Ele é o Deus dos altos céus, Ele é um ser presente, Ele é um ser vivo, um ser atuante e que se faz conhecer. Tudo que vem depois, todas as afirmações que vêm depois, tem a ver com essa revelação de Deus dada na própria Escritura Sagrada. Em outras palavras, Deus não deixa a gente perdido, tateando no escuro. Deus nos dá ensinos seguros sobre quem Ele é. Ele se entrega, por assim dizer, a nós por meio dessa revelação que Ele nos dá nesse livro que nós temos diante de nós, a Bíblia Sagrada. E esse Deus, Ele é revelado para nós, mais uma vez, como ser presente. Se Ele é o Deus dos altos céus, Ele também está presente diante de nós, nossa vida. Ele é o Deus vivo. Isso é uma ênfase constante da Escritura, quer dizer, só Deus é existente, o autoexistente em si mesmo, só Deus é imortal, só Deus é incriado, só Deus é eterno. Tudo mais que nós recebemos desse Deus provém dele. Se nós temos o anseio pela vida eterna, a certeza da vida eterna, a segurança que haverá uma vida eterna para nós, provém desse mesmo Deus. Ninguém tem, por assim dizer, vida eterna em si mesmo. Só Deus é o Deus vivo. Ele é um Deus atuante. Ele não só é Deus presente, mas Ele é Deus por nós. Ele atua em nossa vida. E, mais uma vez, Ele é aquele que se faz conhecer, um Deus que se dá para nós, nos ajudando a conhecer Ele um pouco mais. Um ponto importante aqui é que se Deus se dá exclusivamente, se entrega a nós, vem a nós exclusivamente por meio de revelação. O ser humano não tem como chegar a Deus por si próprio. E essa é uma questão básica na Bíblia. Quando o ser humano tentou chegar a Deus por si próprio, por exemplo, na Torre de Babel, o resultado foi a confusão. Os seres humanos tentaram fazer uma escada para chegar aos céus, e Deus desce, e Deus semeia confusão entre aquelas pessoas arrogantes. Na fé cristã, nós não conseguimos construir escadas para chegar a Deus. É Deus que constrói uma escada para vir a nós, como na experiência de Jacó em Betel. O servo do Senhor sonha, ele vê uma escada descendo dos céus, ele vê anjos descendo na direção dele. Em outras palavras, o que essas duas histórias querem ensinar para a gente é que a gente não tem como chegar a Deus por nossa própria força, pela nossa própria capacidade. É Deus que se revela a nós. Aí, Irineu de Leão, que eu já citei, ele vai dizer o seguinte numa das suas obras. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia de nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e, depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Em outras palavras, o que Irineu quer destacar para a gente é que a gente só conhece quem é Deus, as graças que Ele derrama sobre nós, por meio da revelação que Ele mesmo faz na Sagrada Escritura. A gente não tem como chegar a Ele por outro meio, por outro caminho. Aqui a gente tem uma implicação até para as nossas conversas evangelísticas. Algumas vezes nós vamos ser confrontados por por pessoas que não são cristãs e com a visão bem cética do mundo. E eles vão levantar algumas perguntas até difíceis. Mas me parece que, na maior parte das vezes, esses, na verdade, querem um debate. O cristão não precisa debater. Por mais que ele queira argumentar a respeito da veracidade da fé, se essa pessoa que faz as perguntas não se submeter à revelação, a sensação que você vai ter depois é como se eu estivesse empilhando um monte de blocos na presença dessa pessoa, que são provas a respeito de quem é Deus, do que Ele faz, da bondade dEle, da misericórdia dEle, mas essas provas não vão fazer efeito nenhum, se essa pessoa não se submeter à revelação. Então, muitas vezes, é muito mais lucrativo para todos o cristão estimular o incrédulo a meditar na Sagrada Escritura.
estimule aí a Bíblia, estimule a ler a Sagrada Escritura, porque se a gente pode chegar ao ponto de dizer creio em Deus, é porque nós nos submetemos a essa revelação e colocamos nossa confiança, nos comprometemos, nós obedecemos essa revelação que Deus faz de si mesmo na Sagrada Escritura. Creio em Deus. Avançar aqui. Ok, estava recuando. O que quer dizer creio em Deus? Como a gente vai ver na estrutura do credo, é que o nome do Deus cristão, o nome verdadeiro desse Deus cristão é Yahvé, o Deus que se revela também com glória e poder no Antigo Testamento, por exemplo, a Moisés na sarça que ardia e não se consumia, mas esse Deus cristão, Yahvé, ele é um Deus que é, ao mesmo tempo, um, mas ele também é três. Ao mesmo tempo, ele é o único Deus que existe em toda a criação, mas esse Deus se revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Se você voltar depois ao texto do credo, você deve lembrar, né? Creio em Deus. Aí agora eu coloquei uma vírgulazinha. Quem é esse Deus? Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Esse é o Deus cristão. Essa doutrina, muitas vezes negligenciada por nós cristãos, é a coluna vertebral da nossa fé. Se nós não aderirmos a essa doutrina com confiança, nós não entendemos a fé cristã ainda. O ponto aqui não é que você precisa articular essa doutrina, saber falar dela com precisão, ter uma visão rica da mesma. Se você puder alcançar tudo isso, glória a Deus, garanto que isso vai mudar muito da sua vida, isso vai criar um impacto muito forte sobre as pessoas que estão ao seu redor. Mas ainda que a gente tenha dificuldade de entendê-la e até mesmo de expressá-la, é necessário para um homem ou uma mulher ser de fato cristão, que ele creia em Deus, como revelado na Escritura, como Pai, Filho e Espírito Santo. Se a doutrina da revelação já é uma marca distintiva do cristianismo, as outras fés não têm essa ênfase que o cristianismo tem, de que todo conhecimento que temos da fé vem da revelação que Deus faz nesse livro. Do outro lado, um ensino absolutamente distinto e exclusivo da fé é que o nosso Deus é um e é três. E quando a gente começa a refletir sobre esse ponto, isso resolve um monte de problemas para a gente. Só dois aqui para a gente perceber o ponto. Primeiro, o que é mais importante? O indivíduo ou a comunidade? Esse é um dilema antiguíssimo. O que vale mais? Você como pessoa ou por exemplo, o Império? Na Segunda Guerra Mundial, até mesmo jovens cristãos se voluntariaram para servir nos corpos especiais de ataque, fazer um ataque suicidas contra a Marinha Americana em Okinawa. Eu citei isso para algumas pessoas durante a semana passada. Eu tenho registro de cartas de jovens que serviram o exército e a marinha japonesa na Segunda Guerra Mundial, jovens de 17, 18, 19 anos, que diziam: papai, mamãe, eu leio minha Bíblia todo dia, eu vou morrer pelo imperador, vou morrer para proteger a nossa terra, nós vamos nos reencontrar. Na cabeça deles, o que foi mais importante? A comunidade, o império. No Ocidente, algumas vezes, o que é mais importante é o indivíduo. Não tenho nenhuma responsabilidade com a comunidade. Como é que é o ditado que a gente usa no Brasil, né? Meu pirão primeiro, né? Não tem um ditado desse? Eu quero o que é meu primeiro. A minha prioridade é minha. Eu não preciso pensar nas consequências dos meus atos para outras pessoas. O que importa é a minha alegria, a minha felicidade. No cristianismo, esse problema acaba. Nós somos muitos membros de um único corpo. E Cristo é a cabeça desse corpo. Ao mesmo tempo, muitos membros afirmam que Deus criou cada um de nós como ser pessoal, com história, com as marcas aqui dos nossos dedos, com o nosso DNA, só que ao mesmo tempo nós somos reunidos num único corpo. Ao mesmo tempo, nossa individualidade é preservada. Do outro lado, nós passamos a viver para o próximo, da mesma forma como Deus é um e é três. Da mesma forma como a unidade em Deus, a diversidade de dons, de serviços, de ministérios no próprio Deus. Então, a doutrina da Trindade, ela ajuda a resolver esse tipo de dilema que é muito presente entre nós. Outra questão: Deus é santo ou Deus é amor?
como a gente equaciona essa questão? Se Deus é um ser solitário, ele vai ser ou santidade ou amor. Não dá para dizer que Alá é um nome diferente para o mesmo Deus que nós adoramos, porque Alá é um ser monopessoal. O fiel, no Islã, ele não consegue experimentar amor e misericórdia. Ele só experimenta santidade e retidão, porque um Deus monopessoal não pode ser amor e santidade ao mesmo tempo. Mas o Deus uno e trino, ele pode ser amor e santidade ao mesmo tempo, porque ele é uno e trino, ele é ofendido pelo nosso pecado, a sua santidade é ofendida, mas porque ele é uno e trino, ele oferece um sacrifício tamanho que a sua santidade é completamente satisfeita e amor é derramado sobre aqueles que creem nele. Então, quando o crente crê em Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, ele está crendo na doutrina que é revelada e numa doutrina que é básica, que é vital para tudo que a gente faz dentro da igreja. Por que algumas igrejas, ou por que em algumas igrejas, o obreiro é um ditador? O obreiro controla a consciência dos membros da igreja, porque ele não consegue dividir a poder, entre aspas, com nenhuma outra pessoa dentro da comunidade. Porque ele tem que como que pairar sobre a comunidade, controlando tudo que os crentes fazem. Porque ele não crê, de fato, num Deus uno e num Deus trino. Porque ele não crê, de fato, nessa doutrina que é basilar para o cristão, ele se vê como um tipo de mediador entre Deus e a comunidade. Agora, a doutrina da Trindade destrói toda essa noção de hierarquia dentro da igreja cristã. Se Deus é um e três, e Deus sempre existiu como um e três, a gente tem que ter uma postura diferente entre nós. A gente dá honra ao outro como o Espírito dá honra ao Filho. A gente dá glória ao outro como o Filho dá glória ao Pai. A gente busca reconhecer no próximo alguém maior do que a gente, como cada pessoa da deidade faz. A gente reconhece que a gente tem a alegria ao servir o próximo, como cada pessoa da deidade faz em si mesma, em completa alegria que é eterna. Deus não precisou, então, criar a gente porque ele estava sozinho no universo, tipo de olho arregalado em algum canto da criação. Não, Deus já tinha amizade, já tinha amor em si mesmo, já tinha toda a glória e toda a alegria em si mesmo, com o único Deus, que é Pai, Filho e Espírito. C.S. Lewis, no seu famoso clássico Cristianismo Puro e Simples, vai falar de uma dança trinitariana. A imagem é bonita, a gente não pode forçar muito, né, essa noção, mas a imagem é bonita em que as pessoas da Trindade se interrelacionam, se interpenetram. Elas estão sempre de mãos dadas, uma buscando a glória da outra, uma buscando o favor da outra. Se isso é bíblico, isso tem implicações também para a forma como a gente organiza a igreja, a forma como nós lidamos uns com os outros dentro da comunidade. Então, creio em Deus. Creio em Deus. Que Deus? O Deus que é uno e trino, um Deus que é o único Deus vivo e verdadeiro, mas que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, de acordo com as Escrituras. E outro ponto ligado a esse crer em Deus é que esse Deus não só é uno e trino, mas ele também é infinito e pessoal. O primeiro artigo que a gente vai tratar agora fala de Deus como Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse primeiro artigo destaca essa infinitude de Deus, destaca que Deus está muito além da criação. Mas o que também é distintivo do cristianismo é que esse Deus ele é pessoal, ele se revela a nós, ele se comunica a nós, sobretudo ele vem a nós em Jesus Cristo, ele se entrega a nós em Jesus Cristo, ele participou de nossas dores, sofrimento, abandono, solidão em Jesus Cristo, e ele é o Deus presente por meio do Espírito Santo, ele é o Deus de toda consolação por meio do Espírito Santo. Então, quando nós afirmamos... Sou eu fazendo atrapalhada aqui? Não? Não? Ok. Quando a gente afirma, então, creio em Deus, o que a gente está querendo dizer é que esse Deus é uno e trino, mas ele também é infinito e pessoal. Se de um lado ele é maior do que toda a criação, do outro lado ele vem a nós, ele se relaciona conosco como suas criaturas, e esse relacionamento é pessoal. Então o primeiro artigo diz, creio em Deus, agora, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, da forma como eu leio o credo,
Eu entendo que o credo exige que a gente confesse Deus como Pai e como o Criador. O artigo do credo é bem bonito, bem simples, bem elegante, bem direto. Palavra após palavra, ele é bíblico. Primeiro, o Deus que nós cremos se revela como Pai. Ele vem a nós como Pai. Isto é, o Deus da Bíblia, ele se relaciona com seus filhos, e os filhos são aqueles que creem nele, que colocam sua confiança nele. Deus se relaciona com seus filhos que creem nele, com amor, com cuidado e com bondade. Para mim isso é fascinante, porque também quando a gente compara a fé cristã com outras religiões, outros sistemas políticos e ideológicos, nenhum desses vai ensinar algo similar. A primeira palavra para falar de Deus, propriamente dito do credo, é que esse Deus, o Deus que se revela na Escritura, o Deus que nós cremos, ele é nosso Pai. E algumas vezes, experiências ruins que a gente teve com paternidade vão exercer algum tipo de influência sobre a forma como a gente interpreta esse artigo. Mas o que a gente precisa lembrar aqui é que não são nossas experiências ruins com a paternidade que determinam a forma como a gente interpreta essa afirmação cristã. Na verdade, as nossas experiências de paternidade ou com paternidade têm que ser julgadas pelo que Deus ensina a respeito de si mesmo como Pai. Então, se nós pais falhamos, o problema não está no conceito da paternidade, que é definida pelo próprio Deus. O problema está na gente e nós somos julgados pela revelação que Deus faz de si mesmo como Pai. Então, Deus, a primeira afirmação vigorosa do artigo, falando de quem é a revelação, ou como Deus se revela para nós, é que ele é nosso Pai. Isto é, ele lida com aqueles que creem nele, com amor, com cuidado e com bondade. Na sequência, o credo fala que esse Pai é todo-poderoso. E quem gosta mais de teologia ou lê teologia pode coçar a cabeça e dizer, mas espera aí, por que não vem primeiro que o Pai é o Criador dos céus e da terra e depois todo-poderoso? Porque na estrutura do credo, só pode criar o céu e a terra quem tiver todo o poder, for completamente onipotente. Okay? Antes de comentar essa frase, um adendo aqui. Meados da década de 90, causou bastante celeuma no Brasil a noção do teísmo aberto, um tipo de reinterpretação contemporânea de Deus, que afirmava que Deus não só não teria todo o poder, mas ele abriria mão de seus atributos de conhecimento exaustivo da criação, da história do universo. A ideia é tentar salvar Deus diante do suposto problema do mal. Se o mal existe, Deus não pode ser bom ou não pode ser todo-poderoso. Então, já que os textos abertos não queriam, ou melhor, queriam salvar Deus das aparentes implicações de que, sendo todo-poderoso, ele participava do mal no mundo, já que ele não eliminava o mal do mundo, então, esses textos abertos eliminaram toda a noção de poder em Deus para tentar afirmar a noção de bondade em Deus. O mal existe, Deus é bom e Deus, ele, por assim dizer, sofre junto conosco na esperança de que algo melhor ocorrerá. Okay? Mas o fato é que o credo duas vezes afirma que Deus é todo-poderoso. Nesse contexto do primeiro artigo e no segundo artigo, quando é tratado da ascensão do Filho à direita de Deus o Pai, mais uma vez é dito que Deus é todo-poderoso. Então, causou bastante polêmica no Brasil quando um teólogo amigo meu disse para um defensor do teísmo aberto que ele rompeu com a fé ao negar uma noção a respeito de Deus que é consagrada duas vezes do credo, isto é, o Pai, ele é o Todo-Poderoso, o Pai é aquele que tem todo o poder. Por aqui você já nota que o credo pode ser usado também criticamente. O credo é um tipo de roteiro que nos ajuda a perceber se o ensino que está sendo oferecido pelo pregador, ou por um professor, ou por um escritor, é cristão no nível mais básico de fato. Então, a expressão todo-poderoso foi usada aí como um tipo de filtro para ajudar a perceber se uma inovação da fé é um desenvolvimento ou uma ruptura com a fé cristã. Mas o credo diz que o Deus Pai, ele é todo-poderoso. A ideia da expressão é que Deus tem todo o poder.
Deus é, de fato, aquele que tem absoluta soberania, segundo a própria Escritura. Colocando em termos bíblicos, Deus, o Pai, é aquele para o qual não existe algo que seja impossível de ser feito. Mesmo de Sara, com 90 anos, ele pode suscitar filhos. Isso é o todo poder de Deus. Isso também rompe com a noção das divindades antigas e também atuais, de divindades que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, e são impotentes diante do mal que ronda a criação. Então, Deus é revelado como Pai e Pai Todo-Poderoso, isto é, aquele que tem todo o poder. A ideia aqui, conectada com a segunda parte da afirmação, Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, é que somente um ser que tem todo o poder pode criar todo o mundo, todo o universo como nós temos hoje. O ponto interessante aqui é que o credo não explicita uma certa visão quanto à criação. Ele não defende se essa criação foi criada em 6 dias literais, 24 horas, ou se os 6 dias são uma estrutura didática para nós tentarmos entender como Deus faz todas as coisas. O credo não entra nesses pormenores. O que o credo afirma é que esse Deus, o Pai, criou todas as coisas por meio do seu poder. E só essas afirmações, bem básicas quanto à fé, já são surpreendentes, porque a ideia calcada na Sagrada Escritura é que Deus fala e tudo chega à existência. É muito bonito o texto de Gênesis 1, e algumas vezes a gente acaba colocando um monte de questões sobre o texto que não estão tratadas no texto, o texto não tem interesse para dizer. Mas o texto afirma que existe Deus, que esse Deus é completamente distinto da criação, ele não se confunde com a criação, não há nenhuma noção panteísta no texto de Gênesis. Deus é Deus, ele é eterno, a coisa criada é feita por Deus, é feita de forma marcada pelo tempo, mas, do outro lado, o que é chocante no texto de Gênesis 1 é que Deus fala e tudo vem à existência. Você começa a comparar o relato de Gênesis com textos do Oriente Médio Antigo. A ideia dos textos do Oriente Médio Antigo é que, além do Criador se confundir com a criação ser um tipo de emanação de Deus, ou emanação divina, de outra forma, a criação veio do corpo de Deus, ou é parte do corpo divino. Na Sagrada Escritura, não. Deus dá um comando e, do nada, aquilo se faz. Talvez a expressão mais bobinha e útil para tentar entender o ponto é que tudo é feito por mágica, por assim dizer. Deus simplesmente dá um comando e os elementos da criação começam a surgir literalmente do nada. Eles não existiam antes. Deus não está lidando com uma energia pré-existente, uma massa pré-existente. Não, só existia Deus. No princípio, Deus. Alguém já disse que é o verso mais importante da Bíblia. No princípio, Deus. Só Ele existia, só Ele era autoexistente. Agora Ele simplesmente, por meio do seu todo poder, dá uma palavra e tudo se faz. E a gente só consegue receber Gênesis 1 como revelação porque a gente confessa que crê em Deus, que é o Pai Todo-Poderoso. Porque somente o Deus que tem todo o poder pode criar uma criação muito boa, muito bela, como é revelada no texto bíblico. E o credo também diz que esse Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isto é, não há nenhuma parcela da criação que não tenha procedido, não tenha tido sua existência vinda desse único Deus soberano. Quer dizer, tudo que nós temos na criação é criado. Nada deve ser adorado, nada deve ser divinizado, nada é cultuado. Só Deus recebe todo culto, porque só Ele é o Criador Todo-Poderoso. Tudo que nós temos na existência foi criado por Deus. Outro ponto muito bacana aqui é que o homem não é citado nenhuma vez no primeiro artigo do credo. O ser humano é citado no segundo artigo. Jesus nasceu da Virgem, por obra do Espírito. Cristo sofreu sob Pôncio Pilatos. Mas aqui o ser humano não é citado única vez. Por quê? Porque o que o credo quer destacar é que a criação chega à existência para a glória de Deus, a criação é criada para que Deus receba a glória, e o próprio mundo, para citar João Calvino, é o teatro da glória de Deus. O cristão, agora,
crendo nesse Deus, ele tem os seus olhos abertos para ver ou perceber a beleza, se encantar com a própria criação. É meio desconcertante um cristão que não tenha senso estético, que não se encante com o que é belo, que não olhe, por exemplo, uma montanha bonita aqui desse país e fique encantado com o degradê do verde, os vários tons de verde ali. E diga, uau, olha como é que isso é bonito, porque esse senso de beleza gravado na criação, ainda que manchada pelo pecado, mas não dominada pelo pecado, esse senso de beleza reflete o fato de que Deus criou o mundo para a sua maior glória. Então, na Reforma Protestante, as artes foram libertadas e surgiram grandes artistas como Lucas Cranach, Albrecht Dürer, sobretudo Rembrandt, e o que eles fizeram foi não pintar mais quadros religiosos, mas foram encantados com o mundo, foram celebrar a glória de Deus pintando a criação. E você tem quadros lindíssimos desses homens, por exemplo, um dos que eu mais gosto é o Dr. Kopp dissecando um cadáver para alunos de medicina. Eu gosto não porque haja algo mórbido naquele quadro, mas porque aquele quadro mostra o senso de encanto dos alunos com o corpo humano. O antebraço é aberto e você vê todos os tendões ali naquele antebraço. O artista ele teve que fazer sua pesquisa e ir pintando um a um aqueles vários tendões, completamente encantado com o que ele via diante de si, ele como artista. E ele, já que teve uma encomenda para fazer para aquele doutor, ele queria retratar essa beleza, essa alegria que há na própria criação. Então, o cristão, ele, ao confessar que ele crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele começa a ter essa percepção que o mundo é o teatro para a glória de Deus. O que ele faz bem feito no mundo redunda em glória para Deus. Quando ele cumpre sua vocação com seriedade, com alegria, com dedicação no mundo, Deus é glorificado. E, do outro lado, esse primeiro artigo do credo, corretamente entendido, lembra que Deus tem toda a primazia, não o ser humano. É Deus que está no centro, não o ser humano. Nós somos temporários, nós somos passageiros, Deus permanece, Deus é eterno. Então, quando nós celebramos Deus como Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós estamos dando a primazia, nós estamos dando destaque total para esse Deus. Alguns pontos aí que eu posso destacar para ir para o segundo artigo. O cristianismo é centrado em Deus e em sua soberania paternal e criadora. Nós somos chamados a apreciar e cuidar da criação. Uma questão básica para nós, né? Creio em Deus, o Pai, né? A fé cristã é intimidade, não religiosidade. Ok? A gente estuda, a gente cultua, a gente tenta ter um culto organizado, nada disso como fim em si mesmo. Tudo isso como meios para a gente conhecer mais a Deus e ser conhecidos por Ele. Sem que haja mérito em nós, Deus nos fez seus filhos. Ao crermos em Deus, quando eu creio em Deus, eu confio, eu me comprometo, eu obedeço a Deus, Ele me trata agora como seu filho. Ele, que é o Criador de todas as coisas, se dirige a mim e a vocês que creem como filhos. Isso coloca todos os cristãos em igualdade, exigindo humildade e amor mútuo de todos os cristãos. E a gente é chamado a cultuar a Deus com todo o nosso ser. Ele é o Pai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele criou-nos a todos nós, tudo que somos é obra das mãos dEle, então a gente responde a Deus com tudo que nós somos. Nós adoramos a Deus com nosso intelecto, nossos afetos, nossas emoções, nosso corpo, com gestual, mãos levantadas, joelhos postos ao chão, eventualmente até deitados na presença de Deus, tirados da presença de Deus. Nós somos chamados, é requerido de nós todo o nosso ser para cultuá-lo, para render culto a Ele. Então esse é o primeiro artigo do credo. O segundo agora é focado em outra pessoa. O primeiro artigo trata de Deus o Criador, Deus o Pai. Agora o segundo artigo trata de Deus o Redentor em Jesus Cristo. E se você notar, é o maior artigo do credo. A gente não precisa quebrar muita cabeça para ver isso. O texto diz, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o único Filho de Deus o Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Por que esse é o maior artigo do credo? Porque o centro da nossa fé não é Deus o Pai. O centro da nossa fé não é Deus o Espírito Santo. O centro da nossa fé é Deus o Redentor. É Jesus Cristo que vem a nós. Nós só sabemos que Deus é Pai por causa de Jesus Cristo. E nós só conseguimos adorar a Deus o Pai por meio de Jesus Cristo por causa da obra do Espírito Santo, que nos insere na comunhão dos santos, que nos redime pecados, que nos dá a certeza da vida eterna, a ressurreição do corpo. O cerne da nossa fé é Jesus Cristo. E aqui a gente nunca peca por omissão. A gente tem que destacar que nós somos uma geração, nós evangélicos no Brasil, que não tem mais a Jesus como centro da nossa fé. Como a gente sabe disso? Faça uma pesquisa dos cânticos que nós temos cantado nos últimos anos. A maior parte deles não é centrada em Jesus. Ou é centrados no Espírito, centrados em Deus retratado de forma vaga, ou, quando muito, celebram quem nós somos. Nossa potência, nossa força, nosso vigor, etc. Cadê os cânticos e hinos centrados em Jesus? Onde estão os livros que falam de Jesus em nossas bibliotecas, em nossas mesas? Eu costumo brincar no Brasil, já trabalhei com uma editora, a Fiel, no passado, hoje trabalho com a editora Edições Vida Nova, e a brincadeira que eu faço, conhecendo o meio editorial evangélico, é o seguinte: se você publicar um livro sobre Jesus, ele não vai vender. Todo mundo já pressupõe que conhece bem Jesus Cristo, conhece bem a obra dele, sabe direitinho o que Jesus fez, por que ele tem que ser Deus e homem. Pressupõe-se. Vende-se outros livros, como organizar a igreja, como alcançar o poder do Espírito, como ter oração poderosa, como ser feliz, etc, etc. Mas livros sobre o cerne da nossa fé, que é Jesus Cristo, sobretudo sobre o sacrifício de Jesus, o que ele fez na cruz do Gólgota, a gente praticamente não vende no Brasil. São livros destinados a serem vendidos depois com um preço bem baratinho, um desconto bem grande, para sumir da prateleira e parar de ser o encalhe nas editoras. Mas o credo lembra que nós só podemos crer em Deus como Criador se tivermos Ele como nosso Redentor. João Calvino, nas Institutas, vai dizer que o cerne da nossa fé é ter um duplo conhecimento de Deus. Conhecer Deus como Criador, mas também como Redentor. E Calvino vai gastar o segundo livro, bem grandinho, tratando nas Institutas de quem é Deus como nosso Redentor, e mais adiante a obra de Deus como Redentor a nosso favor. O que nós temos aqui então, primeiro, é a ênfase em quem Jesus é. O nosso documento começa: creiam em Jesus Cristo. E nunca é demais lembrar do significado do nome de nosso Salvador. Jesus é Josué, em hebraico. O nome corretamente interpretado significa que a salvação vem de Yahvé, ou Yahvé salva. Então, no próprio nome de Jesus, ele é Deus que salva, ele é Yahvé que salva. Nós já somos lembrados que a redenção procede somente de Deus, não do ser humano. Ele é Cristo, isto é, ele é o Messias, ele é o especialmente ungido. Então, nosso Salvador é aquele, o Salvador em quem nós cremos, é aquele que traz salvação de Deus, ou é Deus que salva, e ele foi especialmente ungido, ele foi separado para trazer essa salvação de Deus para nós. Esse Jesus Cristo é o único Filho de Deus. E esse é outro ponto importante. Somos filhos por adoção, por pura graça. A gente chega a Deus o Pai, não por mérito próprio, mas por Jesus Cristo, que é Deus que salva. Jesus que foi ungido para trazer salvação para a gente. Ele, Jesus, é o único Filho de Deus. A Bíblia lembra que Jesus é o unigênito Filho de Deus. É o único gerado, o único Filho de Deus gerado. Nós somos filhos por adoção, não por geração. Só Jesus é filho por geração. Ele é o único Filho. Ele é o nosso Senhor. Essa expressão vem de Romanos capítulo 10, verso 9, quando é exigido dos crentes confessar Jesus como Senhor para sermos salvos. Muito provavelmente, essa expressão crer em Jesus ou confessar Jesus como Senhor é o cerne, ou melhor, é o início do credo como nós recitamos hoje. A confissão mais básica do Novo Testamento é que Jesus Cristo, o único Filho de Deus,
é Senhor, é nosso Senhor. A expressão aqui, no Credo e no Novo Testamento, né, por exemplo, Atos 16, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa, essa expressão Senhor não pode ser domesticada para significar que Jesus é o Senhor do meu coração e do seu coração. A expressão Jesus, nosso Senhor, aqui tem uma implicação muito mais ampla, política inclusive. A expressão Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, lembra que esse Jesus, o unigênito Filho de Deus, ele que é o Messias, ele que é o especialmente ungido, ele é o Senhor não só da nossa vida, se nós cremos nele para nos conectarmos com Deus o Pai, mas esse Jesus Cristo é o Senhor de todo o cosmos. Ele comanda toda a criação, ele é o Senhor de toda a criação. E quando Paulo fala em Romanos 10, que a gente tem que confessar o Jesus para sermos salvos, você tem que lembrar algumas questões aqui. Primeiro, Paulo escreve isso, essa afirmação com força apostólica. Ele escreve isso inspirado por Deus. Segundo, ele está escrevendo para crentes que vivem em Roma, a capital do império. Terceiro, quem era o Senhor no mundo romano? Era César, era o imperador. Ao escrever, 4, para cristãos vivendo na capital romana, que só Jesus é Senhor, Paulo está sendo altamente subversivo. Ele vai escrever em Romanos 13 que toda autoridade ordenada por Deus deve ser respeitada. Uma autoridade que é para o bem daqueles que fazem o bem, que premia o que faz o bem, que tem a espada para punir o facínora, para punir o malvado. A autoridade tem seu lugar, mas nunca às custas do nosso culto. Nossa lealdade última é Jesus como Senhor. No final do primeiro século, segundo século, terceiro século, milhares de cristãos morreram. Por quê? Foram mortos pelo império, porque eles não queriam adorar o César, o imperador, como Senhor. Eles estavam prontos a reconhecer a autoridade do imperador. Eles estavam prontos a serem leais e pagar impostos ao imperador, mas nunca às custas do culto. Porque o cristão, desde os seus inícios, lá no primeiro século, sabia que só Jesus é Senhor. Por isso, quando cristãos eram presos e eram preparados para serem mortos na estaca, na fogueira depois, eles eram acusados de 2 crimes. Lesa pátria, isto é, eles eram traidores da pátria, por causa do primeiro crime, que era lesa majestade, eles eram traidores do imperador, ao não querer cultuar o imperador como Senhor. O cristão, então, assumiu desde o início que só Jesus é Senhor, já nas páginas do Novo Testamento. Só Jesus é digno de toda devoção, de toda lealdade, uma aderência completa a Ele. Tudo mais, a gente oferece uma lealdade temporária e passageira. Quando instituições deixam de cumprir seu propósito, como Paulo estabelece em Romanos 13, elas usam a espada contra os bons, elas premiam o que é mal, servem aqueles que fazem o mal, então essa autoridade já deixou de ser uma autoridade legítima ordenada por Deus. A nossa lealdade última e total, nossa lealdade absoluta é dada a Jesus como nosso Senhor. E aí o texto resume a vida de Jesus em algumas sentenças. Ele foi concebido pelo poder do Espírito, isto é, a Virgem Maria, e o texto ressalta isso, Maria era virgem no ato da gestação e nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é obra do Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, que a gente não entende. Aquele que nasceu do ventre de Maria é ser humano como nós, sem pecado, mas produto da obra criadora, poderosa do próprio Deus, por meio do seu Santo Espírito. Em outras palavras, essa parte aqui que fala de que Cristo foi concebido pelo poder do Espírito, nota que é uma ênfase parecida com o de Deus o Pai. Deus o Pai é todo-poderoso. Aqui o Espírito age com poder. Então Jesus foi concebido pelo poder do Espírito, nasceu da Virgem. O que o texto quer ressaltar para a gente? Que a vinda de Jesus não dependeu da ajuda humana. Ao afirmar que Jesus nasceu da Virgem pelo poder do Espírito, o que o credo quer lembrar para a gente é que a entrada de nosso Salvador no mundo se deu sem cooperação dos seres humanos. Maria, por assim dizer, ela simplesmente pede, faça na tua serva como lhe apraz. Ela não faz nada. Ela é completamente passiva no processo da gestação desse nenê Deus no ventre da
no seu ventre, né? Então, a ideia de concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem, vem aqui não como curiosidade biológica, né? Como é que se uniu o cromossomo masculino, feminino, se o Espírito Santo é que gerou Jesus, ok. O ponto da Bíblia, das profecias, por exemplo, de Isaías, da forma como Mateus e Lucas constroem sua narrativa mostrando que Maria não foi tocada por homem, o ponto aqui não é mera curiosidade biológica, satisfazer ou provocar na gente curiosidade biológica. O ponto aqui é lembrar que Jesus veio ao mundo sem o concurso humano. Os seres humanos não cooperaram em nada com a encarnação de Deus. Em outras palavras, a obra de salvação de Deus em Cristo, ela chega a nós por pura graça. O neném que nasce do ventre de Maria, ele nasce por obra do Espírito Santo, não por uma ação nossa. Isso tem que ficar bem claro aqui, porque como em outras religiões, às vezes o cristianismo é poluído pela noção de que nós podemos cooperar com Deus, Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte. Na obra de salvação, assim como também na obra da encarnação, tudo é feito por Deus, nada é pelo ser humano. O ser humano é usado, mas a salvação não procede do ser humano, o ser humano não tem como cooperar, ele é mera ferramenta, ele é mero instrumento nas mãos do Espírito Santo. Então, o credo lembra que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito e nasceu da Virgem Maria. A Virgem Maria aqui também tem seu propósito, isto é, Maria não conheceu homem, não houve cooperação nenhuma no nascimento do Salvador da humanidade. E aí o texto diz, padeceu sob Pôncio Pilatos. Se você notar, vai ser a única vez do credo que o ser humano é mencionado. Uma como instrumento para que a salvação venha, outro como instrumento de opressão e de padecimento. Essa citação aqui não quer dizer que Pôncio Pilatos foi cooperador de Deus na obra da salvação de Jesus Cristo. Não. O que o texto quer dizer é que a vinda de Jesus aconteceu em nossa história. Ok? Não é uma história lendária, nós não estamos colocando a fé em, por exemplo, nos mitos fundantes do Japão, que não tem nenhuma base histórica. Não, nós estamos colocando a fé num Deus que agiu de fato em nossa história. Durante muito tempo, quase 19 séculos, supôs-se que Pôncio Pilatos tivesse sido uma invenção dos evangelistas. Até que em algum momento, entre o século XIX e o século XX, achou-se em Cesareia, na antiga província da Judéia, o atual Israel, uma inscrição na pedra, celebrando Pôncio Pilatos como procurador da província romana da Judéia. E aí? Qual é o ponto aqui do credo? Lembrar que esse Deus que é totalmente transcendente, esse Deus que existe fora da criação, muito acima da criação, ele veio a nós e veio a nós em nossa história. Se pessoas tivessem celular nessa época, teriam filmado todos os detalhes da vida de Jesus. Eles captariam, literalmente, um anjo dos céus vindo, se comunicando com Maria, se comunicando com José. Eles veriam o milagre da concepção, acompanhariam o milagre da concepção e o nascimento de Jesus numa manjedoura, cheirando mal ali, cheirando gado, cheirando ovelha, um cheiro de comida estragada que aqueles bichos comiam. É ali que o nosso Salvador nasceu. Se houvesse celular nessa época, também seria retratado Jesus sendo julgado por Pôncio Pilatos lavando as mãos, se omitindo no mais importante julgamento de toda a história, e Jesus sendo levado para ser crucificado naquela cruz de vergonha e dor. Mas o texto também quer dizer que Jesus padeceu. Isso é bonito. Outras divindades não têm empatia com a gente. O cristianismo lembra que o nosso Deus tem empatia conosco. Ele não só tem empatia com as nossas dores e sofrimentos, como ele participou de nossas dores e sofrimentos. Quando a gente aprende lá em Hebreus 4, que a gente pode se aproximar do trono da graça, para receber graça e misericórdia, o que o apóstolo em Hebreus quer ensinar para a gente é que esse Deus não só tem empatia conosco, ele é um Deus que se inclina para nós, mas ele se inclina para nós sabendo que nós padecemos, porque ele padeceu o mesmo que nós padecemos. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, como continua dizendo o apóstolo no livro de Hebreus. Isso é surpreendente,
porque também nenhuma outra religião, nenhum outro credo tem algo similar. Ok? Isso é importantíssimo para a nossa fé. O nosso Deus vem a nós em padecimento, em dor, em sofrimento. As nossas angústias e dores e tentações não são estranhas para Deus. Ah, mas peraí, Jesus não padeceu uma tentação igual a minha. Na verdade, as 3 tentações que Jesus trava no deserto são representativas de todas as tentações que nós padecemos. A tentação do prazer, a tentação do poder, a tentação da autogratificação. Jesus foi tentado em tudo que nós padecemos e ele permaneceu sem pecado. Isso o torna um fiel intercessor para todos nós, alguém que vive, como diz de novo Hebreus, Hebreus 7, ele vive para interceder pela gente. Então, nós temos aqui um Redentor que não só entrou na nossa história de forma miraculosa, sem participação nossa, ele vem para ser o ungido de Deus para a nossa salvação, mas ele sofreu, ele padeceu em nossa existência terrena. Ele é alguém que tem empatia para conosco. João, que é o evangelho que mais vai tratar da divindade de Jesus, também do outro lado aponta que Jesus padeceu fome, sede, cansaço, foi tentado, etc. Em outras palavras, o artigo do credo quer destacar que tudo que Jesus padeceu na nossa história e ele padeceu de fato. Ele sofreu de fato. E aí começa aqui a humilhação de Jesus, Foi crucificado, morto e sepultado. Aqui a gente não precisa dizer muito sobre isso. O Novo Testamento lembra que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, ele foi morto de fato, ele não desmaiou. Okay? Alguns grupos heréticos aí do primeiro e segundo século ensinavam que ou o Espírito de Cristo abandonou Jesus, quem foi crucificado foi Jesus, não o Espírito crístico. O Papa da Nova Era já existia lá no século II, século III depois de Cristo, ou num ato miraculoso, Jesus engana os romanos e o coitado de Simão Cireneu é preso, amarrado, levado para a cruz, crucificado, e por isso que ele grita, Deus meu, porque me desamparaste, porque ele era muito piedoso, não consegue entender como que Deus permitiu que ele fosse crucificado e não Jesus. Isso é tudo lenda, tudo bobagem, tudo mito. O fato é que, consistentemente, o Novo Testamento afirma que Jesus foi crucificado, e aqui a gente pode acrescentar, crucificado pelos nossos pecados. Então, recentemente, na Semana da Paixão, uma líder do Partido dos Trabalhadores, do Partido Socialista, como se ela conhecesse muito da fé cristã, ela vem dizer que os evangelistas nunca ensinaram que Jesus morreu por pecados, mas Jesus morreu porque ele atacou os poderosos. A mulher aplicou toda a ideia de luta de classes ao Novo Testamento. Eu achei engraçado, até publiquei isso no meu Facebook, uma jovem postou, obrigado porque meus pais me obrigaram a ir à escola dominical, eles me pouparam de falar muita bobagem, Então ela comentou em cima da declaração dessa senhora aí do Partido dos Trabalhadores. Mas o Novo Testamento é consistente em afirmar que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. A morte dele foi uma morte expiatória, foi uma morte vicária. Ele morreu para fazer a paz entre nós e Deus, o Pai. Ele morreu para que aquele Deus que era contra nós fosse por nós e se revelasse a nós como Pai. Então ele foi morto e foi sepultado. Quem vai a Jerusalém vai encontrar a sepultura vazia de Cristo lá. Ele foi morto pelos poderes desse mundo, sob Pôncio Pilatos, mas ele foi também sepultado. Atos 20 e 28 vai dizer que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. O incrédulo não consegue entender isso. Como Deus pode sangrar? Se Deus é invisível, mas real, como é que ele pode sangrar? Em Cristo, Deus sangra. Em Jesus, a humanidade e a divindade são unidas, sem mistura, sem confusão e sem divisão. Então, aquele que padeceu na cruz é Deus, e Deus sangrou por nossos pecados. Ele desceu à mansão dos mortos. Na tradição mais antiga do credo, diz que Deus desceu ao Hades, Deus desceu aos infernos, uma tradução literal. Então, os católicos no passado, eles afirmavam, e luteranos também, que Jesus, uma vez morto e sepultado, ele foi ao mundo dos mortos para anunciar o seu triunfo, para talvez salvar as pessoas que não ouviram de Jesus antes da vinda dele. Mas essas ideias são totalmente especulativas, não há base bíblica nenhuma para essas ideias. O fato é que
corretamente entendido, a expressão desceu ao Hades, desceu ao mundo dos mortos, desceu à mansão dos mortos, significa afirmar que Jesus provou os terrores da morte em seu sepultamento e em sua morte. A morte, então, não foi algo estranho para Deus em Jesus Cristo. Deus em Jesus não só padeceu, mas ele foi atacado, ele foi devorado, por assim dizer, pela morte. O pior inimigo que a gente enfrenta atingiu Jesus, só que não deu a última palavra. Como diz uma obra famosa do século XVII, a morte foi morta na morte de Cristo. Cristo foi morto, foi sepultado, ele desceu à mansão dos mortos, ele morreu de verdade, só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele voltou à vida. Eu já vou ler um poema sobre isso, eu vou avançar e depois eu volto à ressurreição. Romanos 4, verso 25, vai dizer que Cristo morreu para perdoar nossas transgressões e foi ressuscitado para nossa justificação. Essas duas ideias são absolutamente vitais. Nós não podemos privilegiar uma nem a outra. Cristo foi crucificado, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados, foi sepultado, isto é, ele foi morto, ele desceu à mansão dos mortos, mas ele foi ressuscitado, como diz a Sagrada Escritura. Então, eu gosto muito da igreja de um colega meu, o templo, dessa igreja que ele pastoreia. Um dos presbíteros dele é um arquiteto muito talentoso. Então, se atrás do púlpito nós temos uma cruz de aço, o pregador está ali com o púlpito e atrás dele tem uma cruz bem bonita, aquele aço bem brilhoso, quase um aspecto de prata. A parte da igreja dele é toda de vidro, inclusive a parte de trás, e aí você está pregando ali de costas para a cruz, a igreja vendo o pregador e vendo a cruz, aí lá fora tem um jardim bonito e aí tem a tumba vazia. As duas imagens juntas, ok? Algumas vezes, por causa do catolicismo, nós vamos privilegiar a ressurreição. Outras vezes, os católicos, afirmando mais as dores de Deus, o sofrimento de Deus, vão afirmar a cruz. Na Bíblia, os dois símbolos estão juntos. E a gente não pode abrir mão de nenhum deles. A nossa fé é representada pela cruz e também pela tumba vazia. Esse Cristo, então, ressuscitou ao terceiro dia. A ideia aqui da menção ao terceiro dia não é só ser fiel ao texto da Bíblia, mas é lembrar que Jesus ressuscitou em nossa história também. Ele padeceu em nossa história, foi crucificado em nossa história sob Pôncio Pilatos, ele foi morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele subiu aos céus, isto é, ele triunfou de fato. Todo o drama do entorno de Cristo foi aceito por Deus como um sacrifício aceitável para perdoar todos os nossos pecados. Então ele sobe aos céus, e aí esse artigo do Credo termina dizendo que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De novo, a menção a Deus Pai ter todo o poder, donde agora virá julgar vivos e os mortos. Em outras palavras, aquele que veio como um cordeiro virá como leão. Aqueles que nesse lado da existência, ou aqui agora, não recebem Jesus como Redentor, como único suficiente Salvador, uma hora encontrarão ele, não mais como Redentor, mas como o único juiz que virá para julgar vivos e mortos ao desfecho, ao fim da história. Sobre a ressurreição, eu gosto demais de um poema escrito por um romancista americano, John Updike. Ele escreveu esse poema na década de 60, 1960. O poema é bem bonito, diz assim: não se engane, se ele ressuscitou mesmo, foi com seu corpo. Se a dissolução das células não foi revertida, as moléculas reconectadas, os aminoácidos reanimados, a igreja cairá. Não foi como as flores que ressurgem em cada suave primavera, não foi com seu espírito nas bocas e olhos aturdidos dos 11 apóstolos. Cristo ressuscitou com sua carne, nossa. Os mesmos dedos articulados, o mesmo coração e suas válvulas que, perfurado, morreu, murchou, parou e então reconquistou de permanente poder novas forças para sustentar. E não debochemos de Deus com metáforas, analogias,
esquivando-nos a transcendência, fazendo do evento uma parábola, um símbolo pintado na apagada da credulidade de eras antigas. Entremos pela porta. A pedra foi rolada, não papel machê, não uma pedra de contos de fadas, mas a vasta rocha da materialidade, que no lento moer do tempo vai eclipsar para cada um de nós a vasta luz do dia. E se vamos ter um anjo na tumba, que seja um anjo real, pesado com os quantos de Max Planck, vívido com cabelos, opaco na luz do amanhecer, vestido com linho de verdade, feito em um tear definido. Não buscamos deixar a coisa menos monstruosa para nossa conveniência, nosso senso de beleza, para que, despertos naquela hora impensável, nós não sejamos envergonhados pelo milagre e esmagados pelo julgamento. Eu gosto mais desse poema, e sobretudo a primeira estrofe. Não se engane, se ele ressuscitou mesmo, foi com seu corpo. Se a dissolução das células não foi revertida, as moléculas reconectadas, os aminoácidos reanimados, a igreja cairá. Quando Paulo vai vindicar essa doutrina em 1 Coríntios 15, o maior capítulo do Novo Testamento, o que ele vai argumentar, logo no começo, ali, os primeiros 11 versos, é que esse Jesus ressuscitado não ressuscitou como um mero espírito, como uma mera ideia. Não foi uma alma vivente que voltou dos mortos. Foi Cristo com seu corpo reconstruído e glorificado que voltou dos mortos. Aí Paulo vai dizer, olha, os 12 o viram, mais de 500, vários deles ainda vivos, o viram, e ele apareceu a mim como alguém nascido fora do tempo. Em outras palavras, o que Paulo está sugerindo é que os seus leitores podem ir atrás, pesquisar, e vão descobrir que Jesus, de fato, ressuscitou no corpo. Irmãos e irmãs, não tem como entender a nossa fé se Jesus não ressuscitou corporalmente. Ok? A gente um colega foi dar uma palestra de apologética e gastou grande parte da palestra dele argumentando a respeito da veracidade da ressurreição do corpo. Aí um outro amigo, um amigo querido, ele vira para mim e diz, olha, desnecessário isso, todo crente crê na ressurreição do corpo. Eu fiquei quieto, mas não crê. De novo. Será que eu estou falando atrapalhada? Não? Ah, tá bom, então fico até aliviado com isso. Ok. Mas assim, nós não cremos na ressurreição do corpo. Quer ver um negócio? Como é que nós pensamos vida eterna e novos céus e nova terra? Será que nós pensamos a vida eterna, os novos céus e nova terra, como lugar de vida, um lugar com um churrascão de carneiro sendo dourado na brasa, como frutas e bebida e brincadeira, e nós reconhecendo uns aos outros e tendo memórias santificadas do que se passou desse lado da existência, e Cristo andando entre nós e abraçando e conversando e rindo conosco? De jeito nenhum. Nós geralmente pensamos novos céus e nova terra da seguinte forma, todos nós vestidos com lençóis branquinhos, os lençóis grudados com um pregador de roupa, todo mundo pagando cofrinho, ok? Uma auréola grudada com durex na nossa nuca, a gente tocando harpa, e aí eu esbarro lá com o Irata, ou com o Glauber, ou com alguns de vocês, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Não, Deus lavou minha memória, eu não tenho mais memória, vou continuar louvando. Balão, balão, balão. Não são essas as ideias de céu da Bíblia. A gente pensa no céu dessa forma, num lugar sem memória, sem história, sem cor, sem vida, sem festa, um lugar que não é um lugar, a gente pensa no céu como estado, mas não como lugar, porque nós não cremos firmemente na ressurreição do corpo. Cristo ressuscitou com um corpo como o nosso, só que agora glorificado e reconstituído. Eu amo esse quadro de Caravaggio, eu tive o privilégio de vê-lo no Brasil, numa exposição que ocorreu lá em São Paulo. O quadro é sensacional, porque ele capta essa ideia da ressurreição do corpo de Cristo. Ele não ressuscitou como espírito, não foi uma ideia que permaneceu viva, mas o nosso Salvador, que nasceu da Virgem por obra do Espírito, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, sepultado, morto, ele ressuscitou com o seu corpo, mas o seu corpo agora, para usar a palavra contemporânea, empoderado, cheio de poder. Eu acho bonito isso, porque Jesus toma a mão de Tomé, imagina que ele está tremendo ali, e coloca a mão de Tomé dentro da ferida, dentro da sua chaga. Aí você tem esse judeu, e como é que esse judeu responde a Jesus? Ele se coloca de joelhos e diz, Senhor meu, Deus meu.
um homem que a vida inteira aprendeu a confessar, Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Deus. Ele agora, diante de Jesus Cristo, ele confessa Jesus como o Senhor de todo o cosmos e Deus. Por isso que Tomé foi pregar, segundo a tradição, na Índia e acabou crucificado, acabou sendo martirizado na Índia. O Evangelho chegando na Índia, logo, pouco tempo depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Então, esses são alguns pontos aí sobre esse artigo do Credo. E deixa eu ver aqui que eu posso destacar. Alguns pontos aqui que eu vou mencionar para a gente caminhar para o final aí. Pensando nesse artigo maior do Credo, a gente é lembrado que a salvação se dá exclusivamente pela livre graça de Deus. Deus vem ao mundo por pura graça, sem o concurso da humanidade. Os seres humanos não ajudam Deus no processo de salvação. A salvação vem exclusivamente de Deus por meio da obra do Espírito Santo. É o Espírito que gera em Maria o neném que vai se entregar pelos nossos pecados para a nossa salvação. A morte de Jesus na cruz foi um evento único e perfeito em favor e no lugar de pecadores. Esse sacrifício não é mais repetido. Esse sacrifício de Jesus na cruz tem valor eterno. Todo o peso da divindade de Cristo é colocado sobre ele. Aquilo que Jesus faz na cruz satisfaz completamente a Deus, o Pai. Por isso que o Deus cristão, ele é amor e santidade. A santidade de Deus foi ofendida pelo nosso pecado, mas Deus mesmo propicia a si mesmo. Deus mesmo expia a si mesmo, de tal forma que aquele que era contra nós agora é por nós, em Jesus Cristo. Cristo, nosso Senhor, nós somos chamados a seguir a Jesus Cristo em amor, em obediência, em firmeza, em serviço, na cruz ou por meio da cruz, em humildade. A fé é o único meio pelo qual recebemos os benefícios que vêm da morte de Cristo na cruz. Também a gente lembra aqui que em Cristo nós somos o fiel intercessor, alguém que vive para interceder pela gente. Ele ascendeu à destra de Deus o Pai, ele vive para interceder pela gente. Olha que bonito, nós temos alguém que vive ao lado de Deus o Pai para interceder pela gente, alguém que padeceu tudo que nós padecemos. Alguém que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E quando a gente medita na volta gloriosa de Cristo, como juiz de vivos e mortos, a gente lembra que tudo que a gente faz tem significado. No grande sermão de Mateus 24 e 25, Jesus vai lembrar que um copo d'água dado a um dos pequeninos do seu reino já vai receber o seu galardão. Então a ideia é que, tendo Jesus como aquele juiz de vivos e mortos, nós somos lembrados que nossos menores gestos para a glória de Deus têm significado real, têm valor real. Não só atos como dar uma aula, pregar, dirigir uma música na igreja, ficar de pé e orar, mas às vezes uma oração silenciosa, uma palavra de apoio, estímulo ao membro da igreja, abrir as portas de trabalho para um cristão, ou a servir outro cristão por meio do seu trabalho. Os menores atos que nós fazemos têm peso na presença de Deus, sendo para a sua glória, sendo realizados para a sua glória. E por último, nós conhecemos a Deus como restaurador. Então, creio em Deus, o Pai, Criador, creio em Deus, o Filho, Redentor, creio no Espírito, que é o restaurador de todas as coisas. O último artigo do Credo diz: creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Eu gosto muito de Calvino, numa das versões das suas Institutas, a edição de 1541, ele vai dizer que creio em Deus é apropriado, mas não na Santa Igreja, ou na remissão dos pecados, ou na ressurreição da carne, etc. Nós cremos em Deus o Espírito, em Deus o Restaurador, que nos dá esses benefícios. Então, se você voltar aqui, o que é bonito nessa sugestão de Calvino é destacar que nós cremos no Espírito Santo, ok? E tudo que vem abaixo é bênção, é benefício que o Espírito Santo concede para a gente. Ele nos insere na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos por partes aqui. Crer no Espírito Santo é uma afirmação de que Deus o Pai e Deus o Filho têm o seu Espírito. E seu Espírito também é pessoal. A gente aprende na Bíblia que esse Espírito Santo
ele, como Espírito, ele tem vontade. Em Atos, a gente vê o Espírito separando quem serão os apóstolos da primeira missão, em Atos 11. Esse Espírito sente ciúmes, a gente aprende isso na Bíblia. Esse Espírito pode ser ofendido e mentido e reagir a contento, né, com Ananias e Safira, que mentem ao Espírito, e o Espírito os mata diante da igreja, porque eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Só um ser pessoal pode ter essas características. Então, o nosso Deus é Deus o Pai, que é o Criador, Deus o Filho, que é o Redentor, mas também Deus o Espírito, que é o restaurador de todas as coisas. Esse Espírito Santo, então, no qual nós somos chamados a crer, nota que o creio não aparece no artigo sobre Deus o Filho, ele aparece aqui, né? Então, creio em Deus, o Pai, e agora creio no Espírito. Isso é feito de forma pensada, porque alguns, dentro da igreja, no terceiro, quarto, quinto século, começaram a afirmar que o Espírito Santo era energia. Não, o crente de verdade, ele crê no Espírito como ele crê em Deus, o Pai, e também no Filho. Então, esse Espírito, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo. Esse Espírito procede do Pai e do Filho, é enviado conjuntamente pelo Pai e Filho. Esse Espírito é um ser pessoal, que é Deus conosco, é esse Espírito pessoal que habita na igreja e que é o Deus Consolador, o Deus que é por nós no momento presente. E esse Espírito, ele é santo. Ele não é o Espírito que se tornará santo, ele já é o Espírito Santo. Esse Espírito, ele é totalmente bom, totalmente puro. É um Espírito que não tolera o pecado e a maldade. E ele confere essa santidade àqueles que creem nele. Então, o artigo do Credo começa a lembrar duas vezes, né, creio no Espírito Santo, a comunhão dos santos, né, e a Santa Igreja, nota aí 3 vezes a palavra é usada, empregada, que o Espírito Santo, quando vem a nós, ele vem para infundir em nós santidade. O crente, então, é alguém eticamente diferente. Ele tem um comportamento, ele tem uma postura, ele projeta uma imagem que é diferente de outras pessoas. E é trágico quando cristãos eles passam a ter um comportamento como o dos incrédulos, ou às vezes até pior do que os incrédulos. O Espírito Santo no qual cremos, ele traz santidade para a gente. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica. Como? Igreja Católica? Como é que é isso? Ok, nota que não é eu creio na Santa Igreja Católica Romana, ok? Ou não creio na Igreja do Papa, é Santa Igreja Católica. Primeiro, o Espírito Santo atribui santidade a essa igreja. Aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que creem no Espírito, já são contados à comunidade santa. Ela é posicionalmente santa. Em outras palavras, aqueles que participam dessa comunidade, presta atenção, por implicação, já tiveram todos os seus pecados perdoados. Isso é sensacional, porque no Novo Testamento você não encontra crentes se remoendo como nós os remoemos hoje. Ah, olha como é que eu sou. Como é que é? Um amigo meu fala da teologia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci torto, vou viver torto, eu não consigo consertar isso. Não. Tudo que nós somos já foi consertado por Deus em Jesus Cristo. Por isso nós cremos no Espírito, nós já somos vistos como uma igreja que é santa. A nossa posição na presença de Deus é uma comunidade já santificada. Creio na igreja que é na Santa Igreja. A igreja aqui é composta daqueles homens e mulheres que ouviram um chamado e saíram dos seus afazeres para se reunir como comunidade da fé. A palavra original no grego para a igreja conecta-nos com a experiência democrática da cidade-estado grega, quando tinha que se decidir alguma coisa, os cidadãos, apenas os cidadãos eram chamados. Mulheres não eram chamadas para debater, escravos não eram chamados para debater, apenas os cidadãos eram chamados para se reunir na ágora para decidir os rumos da cidade-estado. Agora, essa igreja, que é chamada para deixar os seus afazeres, deixar o seu dia a dia para se reunir, é uma igreja que é santa e católica. Diferente da experiência democrática grega, que somente homens eram cidadãos, não mulheres, muito menos escravos, agora essa santa igreja, ela é católica, isto é, ela é uma igreja, uma única igreja, que se espalha por todo o canto da terra. E essa igreja é composta de homens e mulheres, adultos, jovens, adolescentes, crianças, idosos, ricos e pobres, pessoas de todas as etnias
e pigmentações, isso não é importante, mas a igreja cristã, ela é católica. Ela é reunir homens e mulheres, para usar a linguagem bíblica, de toda raça, tribo, língua e nação. A igreja nunca pode ser exclusiva de um grupo social ou de um grupo étnico. Por exemplo, igrejas no sul dos Estados Unidos, começo do século XX, que eram exclusivas para brancos, negros não podiam entrar. Então, negros precisavam ter igreja com a mesma placa de denominação, mas segregadas. Ou igrejas mais recentes, né, quando um pregador americano começou a escrever um livro sobre o crescimento de igreja e começou a sugerir um tal de princípio de homogeneidade, em que você tem que pensar num certo tipo de pessoa e fazer com que todos os eventos e detalhes da igreja sejam voltados para esse tipo de pessoa. Então você entrava em algumas igrejas do Brasil, orientadas por esse princípio, era uma igreja de classe média alta, não haviam pobres ali. Não haviam iletrados nessa igreja, não haviam homens e mulheres simples nessas igrejas. A igreja verdadeira, ela é santa, ela já é reconhecida como santa por Deus, ela já tem todos os seus pecados perdoados, aqueles que compõem essa igreja. Ela é a igreja chamada, né, é composta por homens e mulheres chamados do seu dia a dia, dos seus afazeres para se reunirem, e ela é católica. Essa igreja, agora, é a comunhão dos santos. A comunhão aqui é bem simples, né? Nós agora somos uma única família. Nós agora temos um tipo de laço que transcende aqueles nossos laços anteriores consanguíneos. E muitos crentes não têm família. Muitos crentes vão ser repudiados porque abraçaram a fé. Sua família original não quer nem mais saber deles. Ok? Isso é algo doloroso, mas a verdadeira igreja agora é uma comunhão. Então, se nós queremos imitar Deus, nossa igreja precisa ser de fato comunhão. Não basta nós nos encontrarmos domingo após domingo para cultuarmos. Nós precisamos nos ajudar mutuamente. Nós precisamos nos interar sobre quem nós somos mutuamente. Há que ter um espaço entre nós para nós dividirmos nossos fardos, nossas lutas, nossas tensões, um espaço para a gente brincar, para rir, para contar piada, para a gente buscar alívio das pressões do mundo. A igreja é a comunhão dos santos. Antes a igreja é santa. A igreja é declarada como santa. Posicionalmente a igreja é santa. Do outro lado, essa comunhão busca a santidade. Nós nos fortalecemos mutuamente, nós nos ajudamos mutuamente para sermos santos no mundo. Então eu acho bonito aqui o equilíbrio do credo, que de um lado ele descansa nossa consciência ferida, nós já somos santos, mas, por outro lado, o credo também lembra que a gente tem que perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí, o credo diz que, por causa da nossa crença no Espírito, nós temos nossos pecados remidos, todos os nossos pecados apagados em Cristo Jesus, todos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. O crente, então, não tem aquela postura de ficar se remoendo com os pecados que cometeu. Não, ele derrama esses pecados na presença de Cristo, confiando que eles todos foram perdoados no passado, quando Cristo morreu por eles. Nós cremos na ressurreição da carne, assim como Cristo ressuscitou, assim seremos nós, e não importa se você vai ser sepultado no Brasil ou vai ter o seu corpo cremado no Japão. No último dia, as nossas células serão reconstituídas, nosso corpo será reconstituído, nós ressuscitaremos no corpo. A gente não é espírita, a gente não é espiritualista, nós somos cristãos. O cristão crê que assim como Cristo foi ressuscitado, ele é a primícia dos que dormem, nosso corpo no último dia será reconstituído, nós nos reconheceremos, nós teremos memória do que aconteceu na nossa vida terrena para louvar a Deus apropriadamente, nós vamos rir, nós vamos brincar, nós vamos servir a Deus por toda a eternidade com o corpo ressurreto. E cremos na vida eterna. Em outras palavras, o credo equilibra o fato de que a vida futura que esperamos é um lugar onde o corpo ressuscitado, ou com corpos ressuscitados, nós andaremos, nós caminharemos, mas também é um estado de vida eterna. O tempo será suspenso. Né? É até complicado falar de vida eterna. A vida a gente tem experimentado um pouquinho desse lado da existência, mas o que nos é garantido aqui por obra do Espírito é vida por toda a eternidade. A gente não vai estar mais limitado a tempo, espaço, matéria, assim como Cristo, no corpo, entrou no ambiente fechado, que estava trancado e foi tocado, assim nossos corpos também serão. De um lado, corpo ressurreto, lembrando que nós éramos o estado de existência, mas agora tendo corpos poderosos
por toda a eternidade, vivendo com esses corpos poderosos por toda a eternidade. Para encerrar aqui, o que precisa ser dito, 2 pontos, tudo que vem abaixo é obra do Espírito Santo. A Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna, isso é obra do Espírito Santo, isso é produzido pelo Espírito Santo. Só Deus pode fazer essas obras. E aí o credo, magistralmente, dá glória ao Espírito, porque só o Espírito, porque é o Espírito que faz essas obras que só Deus poderia fazer. Cada uma dessas obras procede do próprio Deus. Nós só temos Santa Igreja Católica por meio da invocação do Espírito, por meio da assistência do Espírito Santo. A gente só pode ter comunhão uns com os outros enquanto crescemos em santidade por meio do Espírito Santo. A gente só experimenta o perdão dos pecados por meio do Espírito. A gente só tem a esperança da ressurreição da carne e da vida eterna porque o Espírito prometeu assim e ele vai fazer de tal forma que a gente tenha, de fato, a ressurreição da carne e a vida eterna. E o credo termina com amém, que significa que esse credo é não só uma confirmação da nossa fé, mas uma oração. A gente ora para que assim seja. A gente expressa pelo amém que a gente espera, a gente anseia que tudo que a gente está confessando, ou naquilo que nós estamos confessando, a gente de fato permaneça firme. A gente não recue um único centímetro, uma única polegada. Uma pergunta que deve ser feita, quando a gente olha o credo como um todo, as várias afirmações do credo, é possível um cristão ser cristão negando uma das cláusulas do credo? A gente pode ir lá para o começo e depois eu volto para o final. Mas se você notar aí, olha o texto do credo. Será que alguém pode ser cristão negando um dos artigos do credo? Eu falei no começo do meu amigo debatendo lá com o teísta aberto, que quer ser cristão, eu queria ser cristão, é todo poderoso, ele está negando um artigo fundamental do credo, aliás, que é repetido 2 vezes esse texto. A questão ao olharmos esse documento como um todo, a gente descobre que, de um lado, o cristianismo mais básico, a fé cristã mais básica, que C.S. Lewis chamaria de um cristianismo puro e simples. Uma pessoa, para ser cristã, tem que aderir a uma dessas cláusulas aqui. Do outro lado, a negação de uma delas já tira essa pessoa do círculo da fé. Uma pessoa que negue que Jesus é o ressurreto, que negue que ele sofreu sob Pôncio Pilatos, uma pessoa que negue a ressurreição do corpo, outra pessoa que negue que Deus é todo-poderoso, dito 2 vezes, essa pessoa já se colocou fora do círculo da fé cristã. Ela já deu um passo fora do círculo da fé cristã. O que nós temos aqui é o ensino cristão mais elementar, é o cerne da fé cristã. Tudo mais que nós afirmamos, Deus é todo-poderoso na salvação, ceia e batismo, os detalhes quanto à sequência da vinda de Cristo, o que vai acontecer antes da vinda dele, durante a vida dele, após a vinda dele, tudo mais é consequência desse documento curto e vigoroso lá do século VI, sétimo século depois de Cristo. Em outras palavras, você pode ver o credo como fundamento da nossa fé. Se o fundamento não é muito bem construído, todo o restante do edifício vai erodir, vai acabar sendo destruído. Bate um terremoto, vai cair todo. Mas Deus nos dá, por meio desse documento, um resumo daquilo que é mais essencial na fé cristã, que se torna um fundamento sólido para onde a gente pode continuar crescendo, conhecendo cada vez mais a fé cristã. Um autor que eu gosto muito, Dietrich Bonhoeffer, ele foi um pregador luterano, num momento muito complicado da história da Alemanha, na ascensão do nacionalsocialismo. Ele pregou um sermão em 1933, na Igreja da Trindade, em Berlim. E ele diz o seguinte, no meio do sermão dele: a igreja não será tomada. Seu nome é decisão, seu nome é o discernimento dos espíritos. Venha, você que foi abandonado, você que perdeu a igreja, retornemos às Sagradas Escrituras, busquemos juntos a igreja, pois aqueles momentos, quando a compreensão humana se desintegra, podem muito bem ser uma grande oportunidade de edificação. Igreja, permaneça igreja, confesse, confesse, confesse. Se você está perdido nessa balbúrdia que se tornou o movimento evangélico brasileiro, se você não sabe muito bem qual igreja você deve buscar para se filiar, para cultuar a Deus,
Procure uma igreja que seja confessante. Procure uma igreja que deixe claro, explícito para todos os seus membros o que ela crê em matéria de fé. Procure uma igreja em que tanto as orações dos fiéis como a pregação do pastor passem pelo crivo daquilo que é mais básico e mais elementar para a fé cristã. Aí, se você encontra uma igreja como essa, felice a ela, seja leal a ela, busque ajudá-la da melhor forma possível, porque você encontrou uma verdadeira igreja, uma igreja que é cristã de fato. Eu vou orar e depois o pastor Felipe ou o pastor Glauber estão com a palavra. Senhor Deus, quando nós paramos um pouco aqui para refletir sobre aquilo que é mais básico e mais importante para a fé, nós imploramos, ilumina-nos, Senhor. Talvez o que foi meditado aqui pareça novidade para alguns. Então, ó Deus, traz teu Espírito de tal forma que aquilo que procede de ti seja solidificado na mente e no coração desses. Ajuda-os, ó Deus, a buscar uma igreja que tenha fé viva, uma fé de fato clara e centrada na Escritura. Ajuda nós outros, que já temos andado um pouquinho nessas igrejas que têm uma fé calcada na Sagrada Escritura, baseada na tua santa revelação. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos cada vez mais na fé. Ajuda-nos a apoiar essas igrejas, ajuda-nos a apoiar esses obreiros. Ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a de fato espelharmos a tua fé no mundo, onde quer que nos encontremos. Ajuda-nos a espalhar a tua fé no mundo, a anunciar a tua fé de forma corajosa, de forma alegre, de forma comprometida, para a glória do teu nome. Porque em nome de teu Filho Jesus, somente confiados na intercessão de Jesus que nós oramos. Amém.